Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As calamidades naturais podem servir de alerta para examinarmos nossa conduta e corrigirmos o que nos afasta do projeto de Deus. Ao Senhor, peçamos a graça de investirmos nossa vida na edificação do seu reino. Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, ficai, pois, cientes que os que creem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus justificaria as nações pagãs pela fé, anunciou, muito antes, a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os crentes são abençoados com o crente Abraão. Aliás, todos os que põem sua confiança na prática da lei estão ameaçados pela maldição, porque está escrito: maldito quem não cumprir perseverantemente tudo o que está escrito no livro da lei. Pela lei, ninguém se justifica perante Deus. Isso é evidente porque o justo vive da fé. E a lei não se funda na fé, mas no cumprimento. Aquele que cumpre a lei, por ela viverá. Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estendeu aos pagãos em Cristo Jesus, e pela fé recebemos a promessa do Espírito. Palavra do Senhor. Salmo 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor! Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. O Senhor se lembra sempre da aliança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsa por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem,
fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Neste texto, Lucas faz-nos entrar no mistério da obstinação da luta contra Jesus, não só por parte dos seus inimigos, mas também por parte de Satanás, o adversário por excelência, aqui chamado Belzebu, termo de origem sírio-fenícia. Jesus expulsou um demônio. Os inimigos insinuam que o prodígio foi operado pelo poder do próprio chefe dos demônios. Alguém até exige um milagre, como sinal do céu, para confirmar o seu ser de Deus. É a habitual prova-tentação em que os inimigos de Jesus queriam também envolvê-lo, mas que é contrária a um verdadeiro caminho de fé. Mas Jesus, que conhecia os seus pensamentos, desarma-os com uma lógica inequívoca. Como pode Satanás dar-lhe poder de combater os seus subalternos? Seria como se quisesse o desmoronamento do seu reino. Mais ainda, se a acusação contra Jesus fosse verdadeira, também poriam em causa os exorcistas hebreus, ironiza Jesus. Mas o centro da questão é colocada por Jesus a outro nível. Se ele expulsa demônios com o poder de Deus, quer dizer que a sua presença equivale à presença do reino no meio deles. Segue a parábola do homem forte e do mais forte, que evidencia a vitória de Cristo sobre Satanás. Em relação a Jesus, não há espaço para neutralidade. Ou se está com ele e se recolhe para a vida que dura, ou se está contra ele e se perde todo o verdadeiro bem. Note-se também o apelo à vigilância. Satanás não descansa, nem se dá por vencido. Onde vê a casa varrida e arrumada, isto é, a pessoa decidida a seguir a Cristo, lança um ataque totalitário, porque por inveja anseia pela ruína do homem. Oremos. Ó Mestre, teus milagres comprovam a força do teu reino entre nós. Quem não te aceita como enviado do Pai, te acusa de ter pacto com as forças do mal. Na verdade, ages pelo poder do Espírito Santo. Queremos estar sempre contigo, Senhor, e inteiramente dedicados ao serviço do reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.